Olha só que presente que nós teremos nessa primeira palestra do nosso congresso. Ele que é doutor em teologia pela Pontífice Universidade Gregoriana de Roma, pós-doutorando em teologia pela Universidade Católica Portuguesa, mestre em teologia pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia. É professor convidado de universidades da Colômbia e também de Portugal. Além de tudo isso, ele também é membro da Rede Latino-Americana de Estudos Pentecostais, teólogo do Dicastério para a Unidade dos Cristãos, para o Diálogo Internacional Católico Pentecostal, perito da Comissão de Doutrina da Fé do Instituto Nacional de Pastoral junto à CNBB, membro da Academia Nacional, da Academia Fides et Ratio, assim que fala, Fides et Ratio. Isso aí. E junto com a sede no Rio de Janeiro, e religioso da Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus. Hoje a nossa primeira palestra é com o padre Marcial Massaneiro, padre. Exatamente. Lemos só metade do currículo. Só um pedacinho. Mas ele disse que é para frisar que ele é padre deuniano. Da mesma congregação do padre Joãozinho, do padre Zezinho. Todo caso é o padre Marcial que está conosco. Padre Marcial, bem-vindo. E muito obrigado por aceitar esse convite e vir enriquecer a nossa tarde, depois de muitas viagens pelo mundo todo. Tudo bem. Não, queremos escutá-lo agora. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, professor, e que possamos também beber da fonte, o senhor que é do Sagrado Coração, essa congregação tão bem dedicada ao amor do Senhor. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Falei para ela que não precisava ler o currículo, bastava contar a história, mais fácil, né? Eu trabalho no Vaticano, eu trabalho em 5 universidades internacionais, fico pouco no Brasil, pouco em Curitiba, mas quando estou em Curitiba eu tento aproveitar um pouquinho. Eu cheguei anteontem de uma assessoria no Rio de Janeiro de 5 dias e dali para trás eu estava em Bari, Roma, e para trás aí viajando desde 26 de junho. Panamá, Guatemala, Estados Unidos e Canadá. O meu trabalho é um trabalho de Ministério da Palavra. A gente prega, a gente ensina. E a igreja me coloca em lugares estratégicos, onde o Ministério da Palavra e do Discernimento produz conteúdo e incide diretamente na evangelização. A gente leva as experiências e as agendas das comunidades para lugares de discernimento e decisão que implicam o quê? Que isso volte para cá na forma de projetos, E por isso eu trabalho bastante no exterior, porque eu trabalho na agenda global. E no Vaticano é esse nível também. Eu sou catarinense de nascimento, dos Padres do Coração de Jesus. Meu sotaque é parecido com Portugal, mas eu posso mudar, se vocês quiserem o sotaque, eu mudo. Esse aqui é o meu de origem, eu não vou controlar muito para ficar mais espontâneo. E vamos lá. Queridos, eu tenho um desafio para vocês, porque o congresso previa a minha fala à conclusão. Não é verdade? E o padre Edson, que está aqui, e a equipe foram muito gentis, porque como a gente combina as datas cedo, eu tenho uma possível ida à Espanha, e o dia que era para encerrar aqui o congresso, eu estaria no aeroporto. Então, foi muito obrigado porque a gente querendo ajudar tem que cuidar para não atrapalhar, Então, fazer as coisas de um jeito mais tranquilo. E o tema, vocês podem ter em tela, quem quiser pode passar na tela, então. O tema é um tema diferente. Eu estou olhando ali para a tela. Isso, é um tema diferente. E eu queria desafiar vocês a fazer uma viagem pelos fundamentos, pela perspectiva de como Jesus rezava, de que cultura Jesus era, de onde que nós temos esse jeito de dizer, rezar e falar. Não é?
O tema é: ajudados por vossa misericórdia, voltar lá, esperamos. Isso, pode tirar minha cara de lá, não faz falta não, deixa só o texto. Isso. É interessante que você fique prestando atenção nos conteúdos. Eu vou pedir... Isso. Por quê? Porque a liturgia, e vocês vão lembrar dessa oração, que é entre o Pai Nosso e a comunhão, a liturgia do rito romano coloca junto misericórdia e esperança. Alguém já percebeu isso? Alguém aqui já pensou isso? Alguém já notou na prática, na sua vida, nas comunidades, no modo de rezar no Novo Testamento, que sem misericórdia é difícil ter esperança? Vocês já viram isso? Já notaram? E a equipe foi genial, porque esse é um conteúdo que pouca gente reflete. Você já experimentou, você já viveu, mas aqui nós queremos trazer na forma de querigma, como ensino, mostrar de onde veio. De onde que a esperança e a misericórdia se juntam? Então agora nós vamos fazer uma viagem no tempo. Se você quiser, viaje comigo. Imagine Jesus lá no 3º ano de missão. De que país era Jesus? Ninguém sabe, está todo mundo mudo. De que país era Jesus? Pode falar bem alto, vocês sabem. E todo mundo já passou, já está o fim de ano, não tem recuperação, todo mundo passou. De que país era Jesus? Não escutei. Israel. Que língua Jesus falava? Hebraico. Só hebraico? Não. Que língua ele falava também? Aramaico. Exatamente. O pessoal está bem, Padre Edson. O aramaico é a língua de todo dia. E o hebraico é um pouco mais organizada para orações, etc., na sinagoga, em casa. Qual era o tempo da oração? Como é que acontecia o ano litúrgico de Jesus? De quanto em quanto dias era feita a liturgia na casa? De 4 em 4, de 5 em 5. Quando era o tempo da oração, a oração da comunidade, de quanto em quanto dias? De 7 em 7, começando na véspera, sexta-noite abria o Shabat e ia até o outro dia, e assim passando para o próximo Shabat. O que eles rezavam? Aí já não sabe. A libertação de Israel era o ponto principal onde o povo foi fundado. O povo começa na saída do Egito, depois recupera uma memória. E isso era na semana de Nisan, que foi agora em final de setembro, começo de outubro, no calendário deles. E aí você está falando da ceia judaica, a libertação de Israel. Mas você está certo. Enquanto não chega aquela celebração de uma vez no ano, que é quando ele disse, tomai e comei, eu sou o cordeiro, não é? Enquanto não chega esse dia, todo dia tem uma pequena Páscoa, um pequeno jubileu, que é na sexta pôr do sol abrindo o sábado. O calendário judaico, ele não tem noite. Eu estou dizendo isso para eu mostrar para vocês de onde vem o jeito de Jesus rezar, da liturgia judaica, que hoje nós temos na liturgia cristã, que é de onde traz o tema da esperança que cola com misericórdia. É bem interessante, não é dizer o que é de onde veio. Se eu contar a história, você vai entender. Porque você sabe, você tem essa informação, só que você nunca colou uma peça na outra. Porque a gente é cristão, a gente já dá por descontado. Mas é muito bonito ver de onde vinha isso aí, essa oração. Então eles tinham... Eu fiz uma pergunta agora, o que eu perguntei? O tempo de oração. O tempo de oração é de 7 em 7 dias, com algumas coisas interessantes. Vamos lá. Primeiro, não existe liturgia da noite para o povo judeu. E por isso nós também não temos uma liturgia noturna. Não existe ofício noturno. Não, o dia acaba em vésperas.
Vésperas. O último ofício, em hebraico se diz shacharit, e nós dizemos vésperas. O que é véspera? Hã? Mas a palavra véspera significa o quê? Hã? Isso. Não é. Véspera significa o dia acabou? Não, exatamente. Véspera é a mesma coisa que noite? Não, é uma outra coisa. Véspera significa espera de uma nova aurora. Espera de uma nova aurora. Para aquele que vive na aliança, para aquele que se confia à misericórdia de Adonai, como Jesus chamava Deus em hebraico, não há noite. Nenhuma treva é treva, porque até a noite é como o sol do meio-dia para o Senhor. Então, não há na oração, na espiritualidade judaica, ofícios noturnos. Quando a lua aparece e você conta 3 estrelas, né? O sol se põe, isso aí depende de se é inverno ou verão. O sol se põe, você vê lá a lua no céu e você consegue contar 3 estrelas, os meninos, as crianças dizem: mamãe, acende as velas de Shabat. É véspera de sábado. Não existe ontem e não existe noite. O tempo da oração é o tempo da esperança. Repita, o tempo da oração é o tempo da esperança. É noite? É. O sol se pôs? Se pôs. Mas a treva não domina, o medo não nos governa, porque em Deus é véspera. Nós dormimos, repousamos, Shabat é sábado, na véspera, já como que apreciando a graça que virá, porque Deus tudo renova, tudo ampara, tudo socorre. Não há noite para Deus. E se é véspera, outra coisa interessante, é por isso justamente que na liturgia cristã, nós também vivemos o calendário judaico, igualzinho. Toda sexta-feira, quando aparece a lua e a gente pode visualizar as primeiras estrelas, a liturgia diz que já é sábado. E todo sábado, quando o sol se põe e a gente consegue perceber as primeiras estrelas, a liturgia diz que já é domingo. Isso é judaico, Jesus rezava assim. Outra coisa também que a gente reza nas vésperas, as promessas de Deus. E aí tem uma coisa interessante que eu vou deixar bem claro. Para o povo de Israel e para a liturgia católica é igual, só que às vezes a catequese não dá conta de explicar tudo, mas é igual. Olha que interessante. O tema da esperança significa que Deus já nos deu as graças definitivas. Não é que a gente produza merecendo, como se elas viessem como prêmio. Não, desde antes da criação do mundo, né, a fé de Israel acredita que Deus estabeleceu no seu coração grandes bênçãos e dádivas. E o que acontece? O tempo de Deus só tem um dia, é hoje. Deus nunca sai do hoje, Deus não tem nem ontem nem amanhã. Deus vive um eterno hoje. E esse é o tempo da graça. O tempo da graça é ontem? Não, o tempo da graça será só amanhã. Quando é o tempo da graça? É hoje. Onde você está? Na condição em que você está. Isso vem do judaísmo. Jesus não inventou. E o que eles acreditavam? Vamos passar para frente a minha projeção. Pode passar para frente, mais uma. E eu vou ler daqui, porque é aquela letra pequenininha. Olha o que eles acreditavam. Eu vou ler daqui. Existe um livro, assim como nós temos a palavra de Deus, e nós temos o lecionário, a liturgia das horas, os salmos para rezar. Eles têm um livro fundamental, que ali tem como se fossem os grandes místicos, o ensinamento, se chama Talmud. Dentro desse livro tem um capítulo, não é, em que diz assim, olha que interessante, que é um capítulo da criação. Tem o Gênesis, mas tem várias narrativas de criação na Bíblia, tem até 9 diferentes, chegando até o Novo Testamento, são 9 narrativas da criação, não é só uma não, são 9. Bom, mas nesse livro aqui que é da criação, um livro de orações,
os judeus aprendem que 7 coisas Deus nos deu. Antes de criar o mundo, Ele já decidiu para nós, Ele não negocia e ponto final. Olha que interessante, isso é um jeito deles de pensar. Olha só, Ele deu a Torá, o trono, o jardim do Éden, a Geena, a redenção, o templo e o Messias. Isso são como presentes. Deus estabeleceu, empacotou e já botou o nosso endereço. 7 presentes. Como é que a gente entende isso? A Torá é a palavra eterna de Deus. A Torá escrita, que Deus falou para Moisés, e depois para o povo, para os profetas, ela só foi escrita 1000 antes de Cristo, com Davi. Mas ela já existia, ela era celebrada, cantada, e ela representa a vontade de Deus. A vontade de Deus, e que Deus quer dizer para nós, é eterno. Antes de existir o texto, antes de existir isso em livro, Ele já havia nos dado, nós já fomos criados para a palavra de Deus. Ele já definiu, Ele não negocia. Para esse povo eu vou dar a minha palavra. O trono da sua majestade, esse trono é chamado de glória. Quem é que senta no trono? Quem é descendente do rei? Quem é que senta no mesmo trono? Quem já nasce para reinar. Quem tem a hereditariedade. O que é esse trono para nós? A filiação. Ele decidiu nos criar para sermos filhos e filhas. Lembra João 17, que Jesus reza: Pai, dá-lhes a glória que me deste, a glória da filiação. Nada o Pai retém para si. Ele nos dá o reino, Ele nos dá a própria paternidade dEle. Então isso os judeus acreditam há muitos anos. O jardim do Éden significa o quê? Que o mundo presente é uma maquete do futuro. Se a gente cuida, o final vai ser uma obra linda, que é justamente o jardim da vida, onde todas as dores são curadas, onde não há mais choro. Lembra o Apocalipse? Não haverá mais luto. Então, o Apocalipse é a mesma coisa que o Gênesis. O Gênesis é olhando daqui para a eternidade e o Apocalipse é olhando da eternidade para aqui. O Apocalipse é uma releitura do Gênesis. E isso é chamado, para os judeus, o Éden. Ou seja, o mundo tem vocação de ser jardim e não uma lixeira. Né? O Gênesis não é passado, é maquete do futuro, depende do que você escolhe, depende do que futuro você quer. Né? Se eu cuido da água, ela vai, a vida vai, né, vai ser um jardim. Se eu poluo, se eu destruo, não. Então, isso significa uma vida plena com Deus, não pela metade. A Geena era uma fornalha para queimar lixo. Lá no Talmud diz que a Geena é o fogo da verdade. A verdade queima e nos transforma. A verdade é a única coisa que nos julga, nos faz crescer e não nos humilha. Quando a gente admite a verdade, a gente cresce e Deus nos liberta. Né? Então, o que é verdade na tua vida e o que é mentira? Esse é o juízo da verdade. Deus também estabeleceu para nós a redenção, que é, como você falou, libertação. Né? Em hebraico tem 4 verbos para dizer redimir: tirar, libertar, resgatar e tomar de uma situação para outra. Tirar ou passar. Daí vem a palavra Páscoa, que é passagem. A palavra Páscoa é em hebraico. Em português a gente diz passagem. Passar do Egito para Canaã, da morte para a vida. Digam comigo, qual é a passagem? Passar da morte para... Passar da tristeza para... Passar da prisão para... liberdade. Vocês sabem, isso é Páscoa. Isso está prometido ali, ó, a redenção. Deus também prometeu o templo. E o templo que Ele prometeu antes de criar o mundo, que Ele disse, isso é para nós... Não é uma construção de pedras e paredes. O templo é Ele mesmo morando em nós e nós morando nele. Lembra João? Evangelho de João, Jesus diz: amem e eu vos amarei. Eu e o Pai viremos e vamos fazer morada em você. Nós somos o templo de Deus. Nós somos a comunidade onde Deus habita. O resto é templo de pedra, tijolo, para a gente ter um lugar. Não é verdade? Né? Nós não batizamos esse altar. Nós somos batizados, todo o resto para nos ajudar a viver bem essa morada de Deus em nós. E finalmente Deus prometeu e já nos deu o Messias, o ungido, só que Ele escondeu o nome.
Olha que coisa interessante. Os judeus acreditam que esses 7 presentes foram dados antes de Deus fundar o mundo e Ele já mandou para o nosso endereço. É melhor que o Amazon, é melhor que qualquer entrega, porque é para nós. Ele estabeleceu. Outra coisa, a gente paga por isso? Não, não tem merecimento. Você pode ser bom porque essa graça funciona, mas não funciona porque você é bom. A graça não vem porque a gente é bom. A gente é bom porque a graça vem. Por isso se chama graça. Se não seria um merecimento, não é? E não é merecimento, é graça. Por mais que a gente faça bem, a gente ainda está respondendo à graça. Agora eu não vou ler tudo, mas quem era judeu? Quem que era um rabino, um teólogo e que Jesus chamou para o ministério? No Novo Testamento, que sabia tudo isso, lia em hebraico lá na fonte. Quem é? Quem que vocês pensam? Era um rabino, ou seja, um doutor em teologia judaica, maduro, uma pessoa consciente, com muita inteligência espiritual, não é? E que conhecia isso, lia isso, ensinava, porque é da escola ali dos judeus, dos rabinos. Quem que era? Nicodemo também, mas que Jesus chamou para o ministério. Paulo, que beleza! Né? Aí no currículo, ele era apóstolo, Nicodemos era testemunha, mas não era apóstolo. Mas eles estudaram no mesmo jardim de infância, na escola de Gamaliel. Agora eu vou ler para vocês Paulo, e vocês vão ver, nossa, é exatamente isso aí. Só que dito de um jeito novo, já sabendo que Jesus é o Messias, Jesus é o templo, Jesus é o jardineiro. Lembra Madalena? Onde é que está o corpo do meu mestre? Ela pensou que era o jardineiro. E era. O primeiro jardineiro não cuidou, o Adão. O novo Adão cuidou. É um código. É o jardineiro. Olha que bonito o que diz Paulo. Só escutem depois, ali está a citação. Não precisa ler na Bíblia, é só escutar. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com plenas bênçãos nos céus, ou seja, lá onde Ele vive, no tempo de Deus. Antes da fundação do mundo, Ele já nos escolheu, nos viu e nos designou para sermos santos, conforme o desígnio da sua vontade, nos predestinou a sermos filhos. Nós somos o louvor da sua glória, nos agraciou em Cristo, nos deu a redenção, o perdão das faltas, abundantemente graça sobre graça, derramada sobre nós, nos fez conhecer a sua vontade. Não é isso ali que eu acabei de falar? Você pode até botar um X em cada coisa, a filiação. Só que Paulo diz isso para os gregos. Ele escreve para os efésios. A cidade de Éfeso fica na Ásia Menor, hoje é Turquia. Então ele não está falando do jeitinho judaico, ele já está falando na linguagem que eles entendem. Mas só para mostrar para vocês que coisa interessante. Por isso, quando a gente vai na liturgia, é isso que a gente encontra. Só que precisa de uma pequena formação, de uma catequese, para saber de onde vem. E que era esse o jeito de Jesus rezar. Por isso, queridos, o que é esperança para o judeu e para os cristãos? A esperança é viver todo dia como tendo já as graças definitivas. Deus já deu. Então, a gente nem fica preso do passado, vivendo com depressão, se sentindo perdido, e nem fica também adiando a graça para amanhã. Repitam comigo, o tempo da esperança é hoje. Porque o tempo de Deus é hoje. E olha que interessante, para a gente que tem calendário é esquisito, porque na cabeça da gente tem ontem, tem amanhã. Eu trabalho com plano de metas. Eu faço sondagem de resultados de mercado. Eu sou cientista, trabalho com universidade, eu tenho um plano de carreira. A minha vida é organizada por 5 anos, quinquênio. Eu sei onde eu estarei, eu organizo. Isso é o lado humano. Nós temos agenda. Você sabe o dia de pagar a conta. A gente tem medo do futuro. A gente não sabe como é que vai ser todo o ano de 2026.
Mas lembre-se, o que Deus disse que nos dá, que é graça, não negocia. É e ponto. Então a gente vive a esperança teologal. Ou seja, a esperança que Deus confirma, né? Porque, claro, eu posso fazer um plano de meta, eu posso fazer um cálculo de prospecção, né? Do ano, dos gastos do mês. Você planeja, você vai reformar a casa, na Páscoa não vai dar, eu vou deixar para junho. Na verdade, a gente planeja as coisas, a gente calcula, mas essas são as esperanças da construção, a esperança da escola, a esperança da carreira. A esperança que nos faz viver e dar conta dessas outras é a que Deus nos garante. Ele não volta atrás, Ele nos deu o juízo da verdade, Ele já revelou quem é o Messias, Ele já nos criou para isso. Então, para os judeus, e na nossa liturgia assim, esperança é muito engraçado, porque não vem de trás, vem do futuro. O hoje de Deus é o futuro. E lá onde Deus habita, no seu futuro, de lá Ele vem nos visitar. Então já está garantido. É diferente do pensamento nosso moderno, ocidental, porque nós somos greco-romanos, brasileiros, que a gente confunde esperança com produção, com efeito de coisas que a gente garante. Também isso significa responsabilidade. Eu respondo à graça. Mas a esperança, ela dura até quando não tem mais sinal evidente no mundo. A esperança dura quando todo mundo faz o contrário, porque essa esperança vem de Deus. E ela me ajuda a decidir hoje o meu futuro. Eu não fico adiando, porque o tempo da esperança é hoje. Então, para os judeus, Deus, a graça, ela vem do futuro. E ela nos visita. É diferente daquela visão, tipo, arqueológica, de fósseis, né? De ruínas, como se fosse do passado. A gente tinha isso um pouco na cabeça da gente. Deus criou no passado e vai indo. Não. Na Bíblia, Deus cria do futuro. Ele está lá, no tempo definitivo, no pleroma. Tem várias palavras na Bíblia para dizer. Na glória, na eternidade. Ele já nos deu tudo, Ele só nos chamou para ir para lá. E ao longo do tempo, Ele vem nos visitar. Ele visitou Adão, lá no Éden. Ele visitou o universo cósmico com a luz, quando era só treva e frio. A última visita dele foi com Jesus. Definitivo, ele não volta mais atrás. E hoje, em Pentecostes, o Espírito de Deus nos visita o tempo todo. Os judeus acreditam nisso, que Deus sai lá do futuro dele e nos visita. E ao nos visitar, ele cria o futuro no nosso presente. Isso é a esperança teologal cristã. Por isso, quando Jesus andava pelos povoados e curava as pessoas, eles diziam, nossa, Deus visitou seu povo. Já viram isso? Jesus passa em Naim, a mulher tem um filho morto, Jesus ressuscita o único filho dela, e o que o povo diz? Deus visitou o seu povo. De onde que ele visita? Do futuro. Que para Deus é a eternidade, não tem tempo, né? É doido pensar assim, né? Mas é assim. Lembram também que no cântico de Zacarias fala, Deus visitou o seu povo com uma força de salvação na casa de Davi. Deus visitou em sonhos José. Então, qual é o dia da visita de Deus? Hoje. Qual é o dia da esperança? Hoje. Não tem, é um hoje com um H maiúsculo. E isso significa que, embora a gente reze, e Jesus rezava a liturgia na família com a Maria, José, os primos, os parentes, o Shabat de 7 em 7 dias, o tempo da graça é hoje, meu querido. Do jeito que nós estamos, onde nós estamos. E por isso vamos dar um passo. Por quê? Porque o catecismo da igreja, vamos colocar lá o 6. Eu vou pedir para o pessoal pular para o 6, para o slide 6. Pulou para o 6? Olha que bonitinho. O catecismo da igreja mata a charada. Diz assim, todos esses dons, esses 7 que eu falei, não precisa decorar, é só compreender. Depois vocês vão receber esse material. Deus nos deu a graça de ser filhos, deu o mundo como jardim e não lixeira, prometeu o Messias, disse que nós é que somos o templo. Aí você fica pensando assim, uai, Padre Marcial, e o Antigo Testamento?
E o templo de Salomão? E os profetas que já vieram? Queridos, é tudo rascunho! É tudo rascunho! Paulo disse, rascunho, código, desenho do que virá. A gente não via tudo, mas agora a gente sabe. Agora foi revelado, a gente não anda mais para trás. E esse é o problema de um mundo que faz projeto, mas não se garante, que está na mão de gente que destrói, que abusa. E as agendas do mundo dependem de acumular poder. Para nós não, tem futuro quem serve. Tem futuro quem se desarma, quem promove bem-aventurança. Senão não tem futuro. Guerra é a coisa mais velha que tem nesse planeta. Fome é imoral, não era mais para ter. Não é, Padre Edson? Tudo isso é desesperador. Como é que a gente dá conta e está aqui e vai e ainda leva a gente junto? Porque nós vivemos a esperança e o tempo da esperança é hoje. E amanhã? Amanhã vai ser o hoje de amanhã. Se você não entende que o tempo da esperança é hoje, você não viveu o Pai Nosso. O que é o Pai Nosso? O Pai Nosso é transformar a esperança numa agenda, numa programação de vida. E aí que é muito legal, porque o catecismo já matou a charada. O catecismo diz assim, tudo que Deus nos dá e que nós podemos esperar com essa esperança do Senhor, não só uma produção nossa, é claro que eu espero o 13º. Esse não precisa Deus prometer lá da eternidade, isso é um direito nosso. Eu trabalhei, não tenho atestado, não perdi hora, eu tenho certeza que ele vai cair. No dia 15, que dia é hoje? Hã? Hoje é? Ih, já foi! Oh, que alegria! Já está lá. Agora, essas esperanças dependem da humanidade, não é verdade? De ter cofre, da gestão, de não ter uma crise financeira. E se tiver crise? E se o 13º não chegar? Aí eu me mato, eu me diz? Não, eu tenho uma outra fonte de esperança que para muita gente falta, mas nós cristãos temos, que é a esperança teologal. Deus não vai me abandonar. Outra coisa que eu vou dizer para vocês, repitam comigo, a esperança não é uma competência individual. A esperança, ela é uma competência da comunidade. Amém. Você é eu, mas você tem que viver nós, entendeu? Todo mundo aqui é eu, mas a gente precisa viver nós. É o pão de cada dia, porque o tempo da esperança é hoje, mas é pão nosso. É o perdão de cada dia, mas é o perdão nosso. É o mal de cada dia que Deus nos livra, mas a libertação é nossa. Olha que coisa linda. Então vocês já aprenderam duas coisas que era da oração de Israel. Que Deus já definiu, já prometeu, já deu, já decretou aquelas 7 bênçãos. E Efésios 1 diz a mesma coisa de um jeito mais fácil. Que o tempo da esperança é hoje. E que os sujeitos da esperança são sujeitos em comunidade. Deus não consegue transformar e fazer tudo o que Ele quer para uma pessoa que se isola. A única coisa que Ele faz para uma pessoa que se isola por conta própria é, querido, volta para a comunhão, reencontra, volta para a comunidade. Essa frase não é minha, é de São João da Cruz, comentário aos livros místicos. São João da Cruz diz, Deus não consegue falar tudo o que Ele quer se você escolhe se isolar. Porque o isolamento não é o lugar onde Deus está. Porque o próprio Deus é comunhão. É Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus, ressuscitado, glorioso, atravessou a parede, mas não era um fantasma, era Ele. Entrou no cenáculo e, como bom judeu, pede para comer. A minha mãe é judia, por parte sefaradi, eu conheço tudo, rezo o canto em hebraico, faço o Shabat, sei exatamente como é. E a minha sobrinha pequenininha diz assim, vó, por que o Dindual sou eu, porque Padre Marcial, ela fala ao. Por que o Dindual o dia inteiro só pensa em comer? Agora mesmo ele me chamou para rezar. Vamos rezar o Shabat na noitinha da sexta-feira. E o que ele põe? Vinho, pão e vela. Sempre tem que comer.
De fato, em hebraico, se você não come, não reza. O jeito mais bonito de rezar em hebraico é botando pão na mesa. Pão na mesa e vinho, e celebrar, e se lembrar, né? Então, Jesus era judeu, Jesus não era grego, Jesus não orava, não vivia, não pregava por abstração, mas por inserção. O verbo se fez carne. Não diz o verbo se fez corpo, o verbo se fez pessoa, o verbo se fez aparência. Não. Em grego seria prosopon, soma. Não, diz sarx. Ele se fez tudo aquilo que passa, que se perde, que apodrece, porque ele se fez o nosso pior para nos fazer melhores. E por isso Jesus ora com coisas muito concretas. Quer ver? Vamos ficar de pé. Isso. E vamos fazer de conta que nós somos os discípulos, tudo judeu. Eu tenho aqui o livro de oração judaica. Começa de manhã com 18 bênçãos, que tem que dizer, que são bendito seja Deus por isso, por aquilo. Quando levanta, está aqui em hebraico, tem que ler da direita para a esquerda, né? É bem legalzinho. Você já, na hora de botar o pé para fora, você já canta uma oração. Modeani lefanecha melech hai vekayam, shechezarta bini shemati, bechemel rabba emunatecha. Né? Você já põe o pé e aí vai cantando. Modeani, escova os dentes, lefanecha, está debaixo do chuveiro, melech hai shampoo. Eu começo o dia assim. Eu começo o dia cantando e comendo. Essa oração diz: em tua presença eu te louvo, Deus vivo, Deus eterno. Que eterno assim, uma coisa meio grega eterna, longe não existe, é vivo em hebraico. Deus vivo, Deus presente, porque desde ontem para hoje tu foste fiel, grande é a tua misericórdia, está na oração judaica. Sabe por que é grande é a tua misericórdia? Porque eu amanheci vivo, e hoje é o dia da graça, e hoje vai ser bom para dedéu. Então eu rezo, eu já vou cantando, né? Porque Deus quer o meu melhor e eu vou decidir pelo meu melhor, mesmo que doa. Porque decidir pelo melhor dói para nós quando a gente tem que se libertar, né? Então os discípulos disseram assim: mestre, ensina-nos a rezar. Mas eles não eram todos judeus da Galileia, não sabiam rezar. As orações litúrgicas tem que ler, tem que decorar, não é tão fácil. As 18 bênçãos, se eu ler para vocês que está aqui, são as bem-aventuranças. Jesus traduziu de um jeito fácil. E ele disse assim: muito bem, quando orardes, dizei: Pai nosso, estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Pode sentar. Não está no Pai Nosso tudo aquilo que Deus disse, que nos deu, com outras palavras? Outra coisa interessante, o Pai Nosso, diz o Catecismo da Igreja, proclama tudo o que nós podemos esperar da parte de Deus. Só que qual é a diferença? É a mesma graça, a da esperança e da misericórdia. Só que na misericórdia você traduz a graça em prática. Então o Pai Nosso traduz em prática. Ele já é uma prática de oração. Não é só, eu vou bendizer a Deus. Bendiga, Baruch atah Adonai. Bendito seja o nome do Senhor. Começa assim, né? A gente canta na sinagoga: Deus, nosso Pai e nosso Rei, que habitas nos céus. Isso se canta na sinagoga. Abinu malkenu bechashamai, la 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 la, né? Jesus, então, ele fez uma oração que resume todas as orações da manhã para um bom judeu. Burrinho, que não tem letramento, que não vai muito na sinagoga. Então, ele resumiu.
E isso é fácil de decorar. O Pai Nosso transforma em prática, em disposição de viver tudo aquilo que a esperança promete. E isso é misericórdia. Olha que interessante. Pai Nosso, que estás nos céus, se começa, santificado seja o vosso nome. Como é que eu santifico o nome de Deus? A resposta está adiante, fazendo a vontade dEle. Na medida que eu não faço a vontade de Deus, eu maldigo o nome dEle. Eu não bendigo, né? Outra coisa, qual é o tempo da graça e o tempo da misericórdia? Que misericórdia é a graça em prática, né? Em hebraico, graça é hen ou é hesed. E a mesma palavra serve para dizer misericórdia. Não é misericórdia. Isso é só nós, tá? Português, espanhol, francês, italiano. Misericórdia, miseri, miseráveis, córdia, coração. Então, Deus tem um coração que acolhe a nós que somos miseráveis, que somos sempre carentes da graça. Isso na língua portuguesa, que vem do latim. Como que se diz em hebraico? 3 palavras diferentes. E na Bíblia aparece uma ou outra. E o Pai Nosso vai entender isso aí, que Jesus era judeu. O hebraico fala hen, que pode ser carinho, ternura, que tem a ver com abraçar, com transmitir calor, com acolher, igual o pai do filho pródigo. Vendo o filho que chegava, correu-o, o abraçou e encheu de beijos. Isso é hen. Hen. Outra palavra é hesed, que é uma palavra mais forte, que significa favor, ou graça, ou presente, ou de alguém que você não merece, mas ele está ali para te ajudar. Você não merece, por isso é graça. Ele te dá uma chance, ele repete. Você está mal, ele ama mais. Você peca, ele vai atrás. Isso é hesed. A graça de Deus, em hebraico, a gente fala hasdó. A graça dele é também favor. É também benevolência. Tem várias palavras. Betesda é a casa da graça dele. Bet hasdó, em hebraico. É essa palavrinha. Né? Maria, cheia de graça, não é bem isso que está no original. Ela não é cheia. O verbo é na voz passiva. O verbo original diz, alegra-te, Maria. Você não sabe, mas você foi enchida de graça. É isso que está no original. É de hesed também, em hebraico. Essa palavra é traduzida como charis em grego, de onde vem caridade. Eucaristia. Por isso, Eucaristia é dar graças. E a outra palavrinha para misericórdia em hebraico é rohmin. Rohmin significa útero no plural de intensidade, que não existe em português. Você fala o útero e o plural é os úteros. Em hebraico é um outro tipo que significa intensidade. Seria mais ou menos assim. Todas as mulheres e também outros animais, com todo respeito, né, mas que são mamíferos, têm úteros. E as mulheres são humanas, imagem e semelhança de Deus. Muito mais. Os úteros das mulheres são o lugar da graça. Mas Deus tem uteríssimo. Aí, Rahmin. Para as mulheres é Rahem, singular. Para Deus, Rahmin. Então é tão radical que a misericórdia, na perspectiva de Deus, não é coração. É útero, em hebraico. Olha que coisa linda. Então, por isso Jesus diz, quando rezardes, não digam, nosso rei, Malkeinu Bachoshamayim. Não, primo, está errado. Jesus ensinou a dizer, Abinu Habashamayim, não Malkeinu. Né? Não diz nosso rei, diz nosso pai. Porque Jesus está pensando em Rahamim. Porque Rahamim é feminino em hebraico. Se Deus tem Rahamim, ele é mãe. Porque dizer que é pai e dizer que é mãe é pouco, não dá conta para dizer Deus. Mas é feminino, como o Espírito Santo na língua de Jesus é feminino.
Como que Deus é pai? Melhor que todos os pais, melhor que todas as mães. Ele nos traz nas suas entranhas. Lembra do Antigo Testamento? Israel, Efraim, eu trago vocês ao colo, eu vos amamento, eu cuido de vocês. Em hebraico é entranhas. Isso é muito forte. Por isso o Pai Nosso diz Pai. E não diz meu, porque a esperança é uma competência comunitária. Diz Pai Nosso. Santificado seja o vosso nome, significa que a gente viva a sua verdade. O nome, Hashem, na língua de Jesus, é tudo que Deus é. Não é uma definição de dicionário, é como Ele me trata. Ele não é anônimo, Ele se deixa conhecer, Ele se chama Pai. Então Ele cumpre misericórdia. Ao cumprir misericórdia comigo, com você, Ele transforma em experiência o que antes era esperança. Dá pão a quem tem fome, Ele me dá pão. Ele vai perdoar, Ele perdoa. O futuro para Deus é hoje. Por isso, não tem verbo no futuro. É venha a nós o vosso reino. Seja feito, é tudo no presente. E outra coisa, é hoje, não começa assim. Quando vocês morrerem, digam, Pai Nosso. Não, faça-se a vossa vontade. Não é no céu, é aqui na terra como no céu. O tempo da graça é hoje. E o Pai Nosso transforma em misericórdia, em prática, o que antes era uma esperança. Esperança da filiação. Está lá naquele livro que eu falei, está em Efésios, agora é Pai Nosso, é hoje o tempo da filiação. Ele vai me perdoar quando... Ele me perdoou. Eu é que tenho que me converter o perdão. Deus me perdoou, Deus te perdoou. E perdoa para que a gente perdoe. E tem duas versões em Mateus, tem perdoar a dívida e perdoar a ofensa, que é a mesma coisa, porque toda ofensa é uma dívida com o nosso irmão. Por isso, em latim, é dívida mesmo, e na liturgia romana o Papa reza, perdona-te nostri debiti, é dívida mesmo, porque na época de Jesus, uma pessoa que estava em dívida, ela era decretada prisioneira da dívida, era tudo sequestrado, os animais, o salário, a propriedade, a esposa, todo mundo virava escravo daquele a quem se deve. Então as pessoas viviam a escravidão da dívida. Se não for perdoar a dívida, tem gente que morria na dívida e nunca mais era feliz. E ali diz, não, perdoa-nos as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores. E não diz que vai libertar do mal, diz, livra-nos do mal. O Pai Nosso é no tempo presente. O Pai Nosso transforma em misericórdia, em experiência de misericórdia, o que antes era promessa. Por isso, o conteúdo da esperança é o mesmo da misericórdia. Entendeu? Só que quando você pega a esperança você olha para o futuro, você se converte para essa direção. Agora, não dá para ficar o tempo todo esperando hoje de Deus para amanhã. Na hora que você diz, tudo que eu acredito na esperança, eu quero viver hoje, isso é misericórdia, mas o conteúdo é o mesmo. Porque misericórdia é o amor de Deus na prática. Então, fé, esperança e caridade estão sempre juntos. Não é que tem um Deus para a fé, um outro Deus para a esperança e um outro Deus para a caridade, né? Então, é interessante. E aí a gente pode passar para a oração, eu já vou concluindo. A oração, que é o slide 5, eu coloquei ali, vocês vão ver, como que a gente faz essa oração? O Pai Nosso... primeiro eu vou fazer aqui um resuminho rápido. Onde que está a esperança lá dos judeus, do Talmud, na boca de Jesus, que era judeu? Então, uma eu já falei, Pai Nosso. E onde você vê a outra? Bem-aventuranças. Olha que interessante, Padre Edson. As bem-aventuranças têm o mesmo conteúdo que o Pai Nosso, com outras palavras, que, por sua vez, são colocadas em prática nas obras de misericórdia, que é, de novo, a mesma coisa.
É porque como tem gente que é uma vez só burrinha, Jesus diz uma vez. Alguns de nós são 2 vezes burrinhos, então ele diz 2 vezes. E tem uns que são 3 vezes burrinhos, então ele fala 3 vezes. Porque Jesus é um professor misericordioso, todo mundo passa com 7. É 7 dons, 7 dias, 7 graças, 7 sacramentos. Por quê? Porque todo mundo passa com 7. Nos doutorados que eu leciono por aí, não. Porque se não ganhar 9, não passa no processo para doutorado. Mas Jesus é mais bonzinho que eu. Olha que lindo. Eu vou dizer outra coisa que a gente, sendo de família judaica, é legal, porque a gente escuta no original, tem umas coisas muito doidas. Por exemplo, o Evangelho está escrito em grego. Então, as bem-aventuranças falam felizes esses, felizes aqueles, não é? Felizes os que têm fome e sede de justiça, felizes os pobres, felizes. Em hebraico, a palavra felizes seria ashrei, né? E o mais engraçado é que em hebraico a palavra ashrei, ela significa 2 coisas quando a gente fala. Uma é felizes. Bem-aventurados é um jeito bonito de dizer felizes. E mal-aventurado, infelizes. É só botar o contrário. Em hebraico, ashrei é felizes. Mas é também um verbo no imperativo. Não é bem imperativo, é um tipo de exortativo. É como se, é o tempo exortativo do verbo andar. Sabia? Então Jesus não disse simplesmente felizes os que choram porque serão consolados. Jesus diz, andem, avante os que choram, porque serão consolados. E como serão, não fiquem parados na lamúria. Avante! O verbo em hebraico é avante. E é verdade, porque o nome de Deus em hebraico, que a gente não pronuncia por respeito, significa eu sou aquele que estará, eu sou aquele que vai à tua frente. Então, Moisés, vai, porque eu estou indo à tua frente. Avante, porque eu já estou indo lá. Lembra que Jesus disse o nome de Deus? Em hebraico é a mesma frase quando ele disse ressuscitado. Ide, porque eu estarei convosco. Vão, porque eu já estarei. Quando Jesus disse isso em hebraico, é a mesma frase da liturgia da sinagoga que diz o nome de Deus. Eu sou aquele que estarei. Então, em hebraico é muito interessante. E aí as bem-aventuranças podem ser felizes, né? Felizes os que choram. Por que choram? Não porque terão consolação. Só que para não ficar parado, você tem que ser sujeito das bem-aventuranças, não objeto. Então, em hebraico significa também avante, quem promove a paz, porque deles é o reino de Deus. Avante, quem tem misericórdia, porque também vai alcançar misericórdia. Esse avante traz as bem-aventuranças para hoje, não é amanhã. É uma exortação para o tempo do hoje. E aí as bem-aventuranças, na prática, são as obras de misericórdia, meus queridos. Então, onde que a gente encontra a esperança? Nas promessas de Deus. Deus promete, Ele põe na frente, mete à nossa frente. Prometer é muito bonito, significa Deus joga à nossa frente. Então, não tenha medo de ir, porque o Senhor já está lá. Ele já decretou o nosso bem, a nossa salvação. Nós é que temos que nos converter para aproveitar essa graça, para chegar lá onde Ele já está. E na hora de traduzir essas esperanças em prática, são as mesmas coisas, só que a gente chama misericórdia. Como a nossa liturgia, uma liturgia que se inspira na liturgia judaica, essa oração da missa é muito interessante, porque ela mostra que as esperanças é tudo aquilo que a gente já está dizendo no Pai Nosso. Então a oração é uma oração didática, que mostra para nós assim: livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Porque está repetindo o Pai Nosso. É um midrash em hebraico. Em hebraico, quando tem um texto muito importante, você repete, desmembra em pedacinhos, transforma, porque midrash é repetir, insistir, ensinar para que aquilo não se esqueça. Então, se você prestar atenção, a oração da missa antes da comunhão,
ela é o Pai Nosso de novo, só que ela cola com a ideia da esperança. Olha só, livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Tudo aquilo que eu falei. Não é no fim da missa, amanhã, no advento que não, dai-nos hoje. E o que é paz? Shalom em hebraico é tudo. Todos os verbos de salvação é perdoar, é reconciliar, é curar. Shalom não é só paz. Cuidado, isso é muito pouco. Em hebraico, shalom, em árabe, salam. Então a mamãe diz assim, Yusuf, vai para a mamãe pegar água do poço. O Yusuf vai ver o poço, está seco, mama. E ele volta para a mamãe e ele não diz, mamãe, acabou a água. Não. O Yusuf diz assim, Imá, acabou shalom. É aniversário da tua esposa, você quase esqueceu a data, você estava no couro. Passa na confeitaria, porque é hoje que tem que chegar com o bolo, não é nem ontem nem amanhã. Chega lá com a confeitaria e diz assim, vendi o último. Aí o que acabou o bolo? Não, acabou shalom para ti. Assim é que vive um judeu. Né? Acabou shalom aqui, ó. Então, e dai-nos hoje a vossa paz, é tudo. É o bolo, o copo d'água, é tudo. Shalom é muito. Ajudados pela vossa misericórdia, porque não sou eu que faço sozinho. Eu faço, mas ajudado pela misericórdia. Deus não faz no meu lugar. Olha só, não diz assim, faça no nosso lugar, Deus. Não, ajudados pela vossa misericórdia. A gente tem que fazer a nossa parte. Sejamos sempre livres, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador, que está sempre vindo. Porque qual é o dia da vinda do Cristo Salvador? Hoje. Ai, mataram a charada. Você vive todo dia como se o Senhor viesse hoje. Na ceia judaica, quando a gente celebra aquela que você falou, sempre tem uma cadeira para Elias, um copo enorme, uma taça de vinho, e a gente espera o Elias entrar, a gente abre a porta e fala, bendito que vem em nome do Senhor. Baruch Hashem Barabá Adonai. E aí Elias entra e traz na mão o Messias. Nós não temos mais essa esperança, ele já veio. Então o dia é hoje. Olha que coisa bonita. Em Portugal, eu vou ler como é que é lá. É outra edição. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e concedei ao mundo a paz em nossos dias. A gente não reza só para nós, a gente reza para toda a humanidade. Nós representamos a humanidade. Para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação. Já lá em Portugal são mais perturbados do que aqui. Enquanto esperamos a vinda gloriosa, que no nosso missal não tem. Para lembrar que é a gloriosa, porque de todo dia ele está vindo. Ele está vindo na comunhão, no irmão, na comunidade. Né? Em Portugal, livrai-nos de todo mal. Senhor, concedai ao mundo a vossa paz nos nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres de pecado e toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Entenderam? É mais rápido. A missa lá acaba antes, né? Porque a gente come 4, 5 sílabas. Eu, quando fui lá na Semana Santa, só uma piadinha, estou encerrando. Eu fui na Semana Santa, eu vou muito a Portugal, e às vezes eu vou, fico Semana Santa, feriado, férias, eu quase nem volto, eu tenho que ficar lembrando do dia do check-in, para voltar. E eu nunca me esqueço, eu estava lá feliz. Aí, estava feliz, já chega o Sábado Santo, eu ia cantar Exulte, né? Exulte, ó Deus, os anjos triunfantes, mensageiros de Deus, desçam cantando, façam soar trombetas fulgurantes, a vitória do grande rei anunciando. E aí me veio lá a letra, no português de Portugal, para eu cantar no Sábado Santo, que eu estava lá, na Mortosa, diocese de Aveiro. Tinha 2 cidades no caminho para o trem, tinha que esperar. Aqui à direita era Nariz, e à esquerda era Palhaça. Eu sempre ria quando eu parava ali. Até o Manuel diz assim, Reitori, é o senhor Reitori, o padre. Reitori, por que o senhor lá ri quando cá está? Eu lá rio quando cá estou, porque aqui à direita tem uma cidade chamada Nariz. E aqui à esquerda tem uma cidade chamada Palhaço. Isso não tem cabimento, como é que você quer que eu não ria? Quando eu ia pegar o trem, chegava em casa, próxima estação.
Sim, nariz também tinha outros nomes. Ruilhe, próxima estação, Mazagão. Não parece os palhacinhos entrando no circo? Vamos acolher o palhacinho Ruilhe, vamos acolher o palhacinho Mazagão. Então eu estava rindo o tempo todo. O lugar onde eu fico muito bem-humorado é Portugal. Muito, sempre, né? Mas olha que interessante, né? Esperamos a vinda do Cristo Salvador. Em espanhol, líbranos de todos os males, Senhor, e concédenos la paz en nuestros días. Quase igual. Para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Então, em espanhol e português está parecido, lá em Portugal, nós do Brasil um pouquinho diferente. Então, em síntese é isso, queridos, né? As bem-aventuranças e o Pai Nosso traduzem em experiência, não em ideia, né? A misericórdia não é um discurso, a gente sabe muito bem. Nós temos uma imagem, temos a missa, mas a misericórdia é uma experiência, é uma qualidade prática de Deus e não essencial. Deus é, em essência, amor, mas misericórdia é o que Ele faz, é o que Ele cumpre. Todos os verbos de misericórdia na Bíblia são ativos. A gente pode dizer com um pouco de poesia, Deus é misericórdia, mas na Bíblia não. Na Bíblia Ele é amor, e por Ele ser amor, misericórdia, aí os verbos são ativos, Ele faz misericórdia, Ele cumpre misericórdia. É interessante. Por isso a catequese da Igreja Antiga já disse muito bem, misericórdia não é virtude. Virtude é a caridade, virtude teologal. Misericórdia é botar ela em prática. Misericórdia é obra. Até espirituais são obras. Obras espirituais de misericórdia. Não é uma virtude. A virtude é a caridade, que nos identifica com Deus, que nos faz semelhança de Deus amor. Mas a misericórdia, né, ela é uma experiência. Eu sinto compaixão do faminto. Isso é compaixão. Trazer ele para a minha mesa e a gente comer é misericórdia. Misericórdia não é sentimento. Misericórdia não é virtude. Parece, mas não é. A igreja ensina muito bem. Misericórdia é uma experiência. É como Deus te trata, para que a gente trate os outros assim também. Muito obrigado pela sua atenção. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.